com o SESI Vôlei Bauru, que é o que teve jogo essa semana. Uma vitória e uma derrota. O que podemos dizer da semana do SESI Vôlei Bauru? Olha, digamos que primeiro, não, um abraço a todos que nos acompanham, né, nessa mais uma cornetagem. Que dá para falar que a semana do SESI Vôlei Bauru, a semana anterior, começou com a equipe planejando, né, uma tentativa de alcançar a terceira colocação até, pela proximidade, pelos confrontos diretos, né, que vai ter pela frente, ainda vai ter contra o Osasco, mas ia ter contra o Flamengo, e pelos altos e baixos, né, dos adversários que estão à sua frente. E aí tinha 2 jogos importantes na semana, né, para de fato chegar nessa disputa. O primeiro já contra o São Paulo Barueri já não deu certo. O time acabou derrotado no tie-break. Chiquititas, que fizeram mais um bom jogo aí no confronto direto contra equipes acima dela na tabela. Já ganhou do Osasco, ganhou do Flamengo e agora ganhou do SESI Vôlei Bauru. Um desempenho que, apesar dos erros do Barueri, o time que errou mais de 30 vezes, né? Se deu mais de 30 pontos em erros para Bauru. Mesmo assim, o time do Zé Roberto Guimarães conseguiu levar melhor sobre a equipe bauruense, passando muito pela qualidade da rede, né, pelo bloqueio, não só nos pontos de bloqueio, mas também nas bolas ali, que deu condição para a defesa manter o jogo, né, o jogo fluindo. E foi até interessante que o ponto final da partida foi um ponto de defesa, né, da Jaque, que fez a defesa no ataque, o Bauru não conseguiu recuperar e a bola caiu. Chamou a atenção esse lance, porque mostrou um pouco como foi a partida, né? O São Paulo Barueri conseguiu mostrar muita qualidade na defesa e no bloqueio, né, nessa relação aí, que compensou os erros ao longo da partida. Por exemplo, a principal pontuadora do jogo até foi eleita a melhor da partida, né, a Lohaina, com 21 pontos. Ela, se você for pegar, né, na questão custo-benefício, ela não foi lá grande coisa, né, porque ela errou 6 saques e ainda desperdiçou 7 ataques, né, vendo aqui nas estatísticas. Seria a mesma coisa do que dar o prêmio de melhor em quadra para a Dobriana no jogo contra o Flamengo. Mas depois a gente chega lá. No caso da Lohaina, foi muito mais pela pontuação que ela teve do que pelo custo-benefício mesmo, né, que ela acabou eleita. Mas o trabalho do bloqueio e defesa do São Paulo Barueri foi infinitamente superior ao do time bauruense. O Bauru não conseguiu encontrar ali o ataque do São Paulo Barueri. Só foram 4 pontos de bloqueio do Bauru contra 13 do São Paulo Barueri, que também reduziu aí em 40% o aproveitamento do Bauru. A Paulina teve jogo de 37% de aproveitamento. A Tiffany, foi o jogo que a Tiffany acabou saindo, né, no final do quarto set. Apesar dos pesares, ainda era a jogadora com o melhor aproveitamento na partida. A Mara muito mal no bloqueio, como disse, né, o nosso convidado, né, no jogo contra as Chiquititas. A Mara parecia Lambari ali, né, fugindo da rede, né, pulando e passando assim da bola. E foi notório, né, o péssimo jogo das centrais custou ali pelo menos a vitória, ao menos no tie-break para Bauru contra o São Paulo Barueri. E aí o time teve dá para se dizer, redenção, mas vamos com calma, contra o Flamengo, que foi um time no primeiro set e foi um outro completamente diferente depois, né? Teve a Fabiola jogando fino da bola no primeiro set, a Valquíria aparecendo muito bem, junto com a Jussiele como as centrais, e principalmente a Ana Cristina, para travar ali a saída de rede do Bauru, que a saída de rede é quem é a Paulina, com vários pontos de bloqueio por ali, levando a melhor também sobre
meio de rede do time bauruense. E depois, né, teve uma queda de rendimento do Flamengo, que é notória também, toda a temporada tem acontecido isso. Um time que tem a Lorene, em determinados momentos do jogo desponta, mas também cai de uma maneira que acaba atrapalhando a equipe, né? E o Bauru também se aproveitou disso, também tem méritos por ali sem a Tiffany, a Sueli apareceu e foi muito bem, pelo menos aí nessa Superliga, acho que foi o melhor jogo dela, com a camisa do César Vôlei Bauru, de poucos erros cometidos e que deu estabilidade, né, para a equipe jogar, para a equipe se recuperar frente a um time que oscila demais, como é o time do Flamengo. E aí Bauru conseguiu vencer com maior distribuição de jogo ali, principalmente pelo meio de rede, na entrada de rede. Aí apareceu a Sueli, apareceu a Polina, apareceu a Denísia, finalmente, aí, tendo um ótimo jogo. E aí o time conseguiu vencer um certo domínio até sobre o time do Bernardinho, o Sesc e o Flamengo. E chama atenção o Flamengo, né? Esses altos e baixos, essa queda de rendimento. Não sei até que ponto isso aí não é problema interno mesmo, né, ali do time. Não só do clube, mas do elenco. Né? Então, é um negócio que o sinal de alerta tá piscando ali no Sesc Rio Flamengo. O torcedor pode até falar que não tem problema, que a diretoria é a melhor do mundo, que né, pode ser torcedor de diretoria, tudo bem, mas a verdade é que o time está numa espiral aí que está puxando o time para baixo, e se tivesse mais umas rodadas aí pela frente na Superliga, o São Paulo Barueri ultrapassaria. Ainda tem chance disso acontecer. Então o Flamengo que não tome cuidado aí, porque a situação pode ser ainda pior até o final dessa fase classificatória. Chico, você acompanhou os jogos? Não participou da Sim. transmissão, mas acompanhou os jogos. Acompanhei, tanto vendo as imagens como ouvindo vocês aí também, e realmente eu não gostei nada dessa semana aí de Bauru. Foi uma semana que terminou com essa vitória aí frente ao Flamengo, né? Uma vitória que a gente não pode tirar o mérito da equipe bauruense, começou perdendo aquele set muito disputado, 30-28 aí, mas aquela derrota para o São Paulo está engasgado, não pode. Um time da rodagem de Bauru, com as jogadoras do nível que tem, nível internacional, jogadoras de um nível experiente, e perder para um time como esse, você quer tirar o mérito aí da equipe lá de Barueri, trabalho que o Zé Roberto faz lá, não é nada disso, é um time jovem, um time que está aprendendo aí, é um time que está mostrando força, mostrando garra, mostrando que está realmente para valer aí nessa competição, vem mostrando essa força, mas eu não admito Bauru em seus domínios perder do jeito que perdeu, né? Um time que se apequenou diante do time aí do Zé Roberto, não sei se sentiu o que aconteceu, vendo o Zé Roberto, parece que os times quando vão jogar contra times aí que tem o Zé Roberto, o Bernardinho, tremem. E Bauru aconteceu isso, não pode uma equipe do nível, com a rodagem que tem, jogadores com a bagagem internacional que tem em Barueri, perder da forma que perdeu para o São Paulo Barueri. Tanto é que, não sabe, nós vimos aí, o Brasília chegou lá em Barueri e enfiou 3-1 no time do Zé Roberto. E com detalhe, Chico, né, contra esse jogo do Brasília contra o São Paulo Barueri, aconteceu algo bem parecido. O Barueri errou bastante. E aí o Brasília também teve o mérito de aproveitar isso. O Bauru não aproveitou isso. Isso foi acho que o grande problema dessa derrota do Bauru foi essa. O São Paulo Barueri deu condição para o Bauru se recuperar e não conseguiu. O time ficou parado no bloqueio ali. Exatamente. Ainda sobre esse jogo aí do São Paulo Barueri, para não me estender muito, eu acho que o Rubinho, eu não sei, ele tem a semana inteira aí para trabalhar. Olha, eu não consigo imaginar a Tiffany jogando como ponteira. O grande momento da Tiffany em Bauru, melhor dizendo, foi quando ela jogava de oposta. Foi até naquela temporada que ela rivalizou para valer com a Tandara, as televisões realmente se ficaram aí quantas e quantas semanas fazendo matéria, Tiffany versus Tandara, Tandara versus Tiffany, e foi quando ela realmente... Aí quando ela foi para jogar, chegou a Polina, aí foram colocar ela como ponteira, jamais ela conseguiu
render o que ela rendia, né, como oposta. Até eu me lembro que vocês no jogo contra o São José dos Pinhais, ao final, até o Fábio mesmo falou, o Rafael até endossou também, dizendo que se a Tiffany tinha que ser uma reserva imediata da Polina. Aí sim poderia realmente ela render, porque como ponteira passadora não dá. Ela no passe, na recepção é horrível. Meu Deus do céu, o que ela dá de pontos. E hoje, com esse nível que está o voleibol aí, que todos os técnicos veem jogos de todo mundo, mesmo que não visse, né, mas pela estatística, vê quanto a Tiffany erra na recepção, no passe. Então, olha, realmente eu não sei o que esse pessoal, o treinador aí, o Rubinho, os seus auxiliares, não conseguiram ver isso ainda. Não dá para ver, não dá para ver e não dá para entender porque que isso continua ocorrendo na equipe. Até Bauru, acho que jogou um pouco melhor, até tem aquele ditado da Bíblia, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que a Tiffany não podendo participar, a Sueli, que não é nada disso, não é nem o supra-sumo, mas foi muito melhor a chegar no Sueli. Pô, você roubou minha fala, pô. Mas é isso, né, Rafael? Isso aí é o que a gente vê, né? Então, eu não sei o que o pessoal, o Rubinho, aí ele tem até uma desculpa que nunca treinou um time feminino, e a gente sabe que não é fácil você treinar um time masculino. Eu acompanho o Rubinho desde que ele foi treinador do Banespa aqui, que nem existe mais aqui em Santo Amaro, mas ele foi treinador do Banespa, depois foi para São Bernardo, aí depois teve esse trabalho lá no SESI. Ele nunca treinou um time feminino, mas, poxa vida, eu acho que com o que ele vê, ele deve assistir jogos aí, tudo ele já devia ter visto esse detalhe. Então, foi mais ou menos isso. Eu não admito realmente uma derrota como foi essa de Bauru para a equipe do São Paulo, Barueri. E o jogo do Flamengo, aí o Flamengo esse ano não está sendo parâmetro para nada, né? Infelizmente, o time até manteve uma base, trouxe jogadores aí de um nível bom, como a Valquíria, outros jogadores que chegaram aí. Teve o problema da Natinha, que está contundida, a Libro, que é uma boa jogadora também, mas a Drusila, que teve aí um problema, parece estar com depressão. Mas isso aí está complicado. Esse elenco, até como o Fábio já falou, parece que está rachado. A gente sabe que o Bernardinho já teve muitos entreveiros com a diretoria do Flamengo lá. Há muita gente no Flamengo que detesta o vôlei, que não queria nem que o vôlei estivesse fazendo parte dos esportes do Flamengo. Mas está aí o time jogando, uma posição que não era para estar, porque o nível que tem também, nossa, jogadoras de um nível ótimo. Aí Fabiola, Jussiele, eu acho uma grande meia de rede, é por isso que há tanto tempo está aí nas fileiras dos times dirigidos pelo Bernardinho. Então, eu acho que tem que ser dessa forma. E aí, Bauru ainda perdeu aquele primeiro set lá, mas aí um set de duas equipes que jogam voleibol para valer, né? Então, eu até aceitava aquele primeiro. E aí, Bauru voltou, e aí, aproveitando-se do destempero aí do Flamengo, conseguiu fazer 3-1. E aí foi uma vitória. Mas, para mim, aquela derrota não foi apagada, não apaga. Essa vitória contra o Flamengo não teve o brilho necessário para apagar aquela derrota contra o São Paulo. E só para terminar sobre o time do Brasília, é um time já veterano, né? Mas os jogadores de São Paulo não tiveram uma noite boa. Não, mas perderam para um time aí que teve iguais, 34 anos, Neneca, 33, né? Outras jogadoras aí, a Edna, 38 anos já. Quer dizer, é um time que a equipe do São Paulo Barueri, se fosse falar pela jovialidade que tem, não poderia ter perdido como perdeu por 3-1. Então, por isso aí só vem endossar que realmente não gostei mesmo e detestei essa derrota para o São Paulo. Rafael? Bom, vocês já dissecaram o assunto, eu só vou dar duas pinceladas, até porque tem outros temas. Em relação à derrota para o São Paulo, Barueri simples. O time bauruense encontra enormes dificuldades com o adversário que defende bem. E não é só o São Paulo Barueri, é o Praia Clube, equipes com essas características, Bauru tem enorme dificuldade. Até vejo com preocupação se cruzar num playoff de quartas de final com o Barueri. Bauru é favorito, mas me preocupa. Eu acho melhor você enfrentar o Flamengo do que Barueri, na minha visão. Embora tem que se pensar também já num cruzamento de semifinal. Se bem que eu acho que Bauru também joga melhor contra o Minas do que joga melhor contra o Praia. Então, também esse negócio de ficar escolhendo o adversário, para mim não foi uma grande surpresa a derrota para o São Paulo Barueri, não. Nosso jogo historicamente, tem dificuldade para encaixar. Isso nós dissecamos, inclusive, na transmissão lá, quando o Adriano ponderou muito bem a questão das nossas ponteiras pancadeiras.
Em relação ao jogo contra o Flamengo é uma equipe que esse ano tem enormes problemas. O torcedor, claro, está na dele. O torcedor não sabe o que acontece internamente no clube, mas infelizmente é um projeto que não decolou. O Bernardinho tinha necessidade de fazer uma parceria com alguém para não morrer o projeto, fez essa parceria com o Flamengo, mas acho que na próxima temporada ou o projeto do Bernardinho para ou vai ter um outro parceiro. Não vejo uma durabilidade neste projeto entre Sesc e Flamengo, porque não houve uma química entre Bernardinho e Flamengo e a recíproca é verdadeira. Em relação... Rafael, até sobre isso, você acha que se o Bernardinho sair, desfizer a parceria com o Flamengo, eu acho que o Flamengo não continua com o vôlei, você concorda com isso? Pode até ser que continue, está jogando a Superliga B, né? Aliás, estreia hoje na Superliga B. Então, você vê, o Flamengo tem uma equipe na Superliga B. Vai estrear hoje, inclusive, a Superliga B esse ano tem moldes um pouco diferentes. Então, eu não acho que a parceria, o casamento entre Flamengo e Sesc vai continuar na próxima temporada. Bom, em relação à vitória contra o Flamengo, eu já disse no jogo sexta-feira, eu só tenho um senão em relação ao jogo. O desperdício que estão fazendo com a Fernanda Isis. Pô, a menina em grande fase, grande momento, está muito melhor que a Mara, melhor que a Denísia, e o Rubinho só põe ela para sacar. Eu acho isso um tremendo desperdício. Em relação à vitória, uma boa vitória. A Suelen jogou, talvez, na minha opinião, vocês podem até discordar, mas para mim foi a melhor atuação da Suelen com a camisa do SESI Vôlei Bauru desde que ela chegou. E fica muito claro o que foi dito já anteriormente pelos companheiros. Tiffany não pode jogar como passadora. Tiffany tem que ser a reserva, tem que revezar com a Polina na função de oposta. Ficou muito claro isso no jogo da sexta-feira, com o nosso passe rendendo muito mais, com a Sueli e a Dobriana Rabadzieva. Se elas não jogarem bem, troca-se pela Vanessa Yankee. Mas tira a Tiffany dessa função. A Tiffany é muito mais útil, ela rende muito mais como oposta, que reveze com a Polina, que fisicamente também não aguenta jogar o jogo todo. Então, acho que é muito mais interessante aproveitar a Tiffany nesse sentido do que ficar insistindo. Agora, tem que parar a ação de amigos no SESI Vôlei Bauru, né? É impressionante. Ação de amigos com a Mari Casimiro. Até agora eu não entendi por que recontrataram ela para essa temporada. Só pode ser ação entre amigos. Com todo respeito, eu tenho um profundo respeito pela Mari Casimiro, mas nem no banco está ficando. Então, são algumas coisas que eu queria entender que acontece na direção do SESI Vôlei Bauru. Outra coisa, a Tiffany é obrigada, está no contrato dela que ela tem que jogar toda a partida. Repito, acho que era muito mais útil revezando o posicionamento como oposta com a Polina. Deixe ali as ponteiras Dobriana, Vanessa Yankee e Sueli. As três revezam entre elas e a produtividade e o rendimento da equipe vai melhorar muito mais. E a gente percebeu que a Tiffany não tinha qualidade para ser ponteira, não é de hoje, né? Desde quando ela começou a ser ponteira. Desde o momento em que ela começou a ser usada, ali na época que estava a Valentina Diucre, né, no time do SESI Vôlei Bauru, né, teve aquela... Foi o Anderson que inventou essa de colocar a Tiffany como ponteira, ou alguém falou para ele colocar a Tiffany de ponteira lá. Sabe que me soa, Fábio? A Tiffany tem que jogar porque ela é trans, existe uma causa social, a imagem do clube. Então vamos colocar ela nessa função, só que ela não rende, cara. Quais foram os melhores momentos da Tiffany em Bauru? Foi quando ela jogou de oposto, o Chico lembrou bem aí, quando ela inclusive rivalizou com a menina lá da Tandara. Mas é justamente isso, não é deixar a Tiffany de fora, é dar um outro serviço para a Tiffany dentro do time, né? Ser essa jogadora de rotação na posição de oposta. E é a posição onde ela cresceu e ela mostrou toda a qualidade dela. Foi como oposta, não foi como ponteira, como para receber passe. Muita gente fala que
vai ter uma ponteira passadora e a outra para atacar, para ser um pouco mais forte, mas as duas têm que ser recebedoras, as duas têm que ter passe, têm que receber. Não tem essa de uma defende e outra ataca. A não ser que você monte um esquema de recepção com só duas jogadoras ali para fazer o passe. Tem alguns times que já fazem isso, mas exige um treinamento que o Bauru não vai ter no meio da temporada. Então, o Bauru tem que contar com o melhor das suas jogadoras nas posições que elas são melhores. Né? A Tiffany é melhor como atacante, como ali oposta, né? E se tem a Paulina, e a Paulina tem esses altos e baixos no meio do jogo, você dá esse papel para a Tiffany de ser uma jogadora que vem do banco e acelera o jogo ali, né? Solta o braço também, é fundamental para a equipe. Quantas equipes na Superliga contam com duas opostas do nível de Bauru? E Bauru não usa uma como oposta, esse é o problema. Você pega o Osasco não tem uma peça de reposição para a Tandara. Nem o Minas tem, nem o Praia tem. Nenhum time tem uma jogadora que seria aí uma peça de reposição de alto nível para a sua jogadora titular, para a sua oposta titular. O Paulo tem, mas não usa do jeito adequado. E eu acho que, né, depois desse jogo da Suélia, eu espero que ela, nos próximos jogos, ela tenha um pouco mais de rodagem aí também para jogar junto com a Dobriana. E o Rubinho perceber isso, né? Que você tendo esse passe mais ajustado, a Sueli mantendo o nível do jogo também, porque a gente fala agora, né, mas a Sueli teve um momento ruim, né? A sequência da Sueli... A Sueli teve atuações terríveis. Tanto é que perdeu a condição, perdeu espaço no time. Sim, e a própria Vanessa também não foi lá grande coisa. Então, mas em alguns jogos a Vanessa foi bem. Sim, mas com altos e baixos, né? Você dando um pouco mais de rodagem para essas duas jogadoras, é até importante para você. E aí fica aquela coisa, né? Poderia ter uma outra alternativa para uma quarta passadora, jovem, por exemplo, né? Para dar um pouco de rodagem já, mas você tem a Mari Casemiro, né? Que aí vem esse negócio de ação entre amigos aí, né? Jogadora que... Desculpa, mas entrar aí, mas Mari Casemiro não, hein, Fábio? Pelo amor de Deus. Agora, desculpa aí, mas até... Mas eu estou falando justamente ao contrário. Estou falando que o erro do Bauru é ter a Mari Casemiro. O momento é de você ter uma quarta ponteira com uma jovem para ter experiência. Você podia dar espaço para uma novata do juvenil ganhar espaço. A própria Malu, né, que é uma jogadora que entra só para sacar. Igual que a Malu é oposta, né? E Bauru não tem uma... Dessas que já foram aproveitadas na equipe, não tem uma ponteira. Chama até atenção isso. Mas pode buscar alguma ali, né, no Sub-19. Tinha a Gleice ano passado, né? E também... A Gleice até foi titular em alguns jogos, né? Você vê. E nessa temporada, acho que o time ficou, né, nessa de buscar jogadoras experientes para ajustar o passe. Mas, assim... Não viu muita qualidade, né? Não viu muito momento delas, né? A própria Mari Casemiro estava no Fluminense e não estava bem no Fluminense, né? Não dá para entender essa chegada dela. A Vanessa também, né? Foi mal no Osasco, também foi mal no Bauru, teve seus bons momentos nessa temporada até, né? Mas também não dá para entender, né, a chegada delas ali no início da temporada. Mas espero que o Bauru encontre, né? Dê um pouco mais de rodagem nesse time titular aí, e dê espaço a Feizes na rede, que eu acho muito importante isso, no lugar da Mara, que não vem bem. A Mara do Borel, por mais que o Rafael goste de gritar ali que ela foi cruel, mas tá difícil da Mara ser cruel durante o jogo. Na verdade, os adversários têm sido cruéis com ela. Tá difícil dela ser cruel. Então, dá essa... maior espaço para Feizes, que já aproveitou quando a Denise estava mal. Agora a Mara está mal, está mais, né? Está no momento abaixo do que a Denise. A Denise foi bem contra o Flamengo. Aí você dá essa rodagem. Você tem um elenco até para rodar. Então, o Rubinho tem que aproveitar isso. E aí a gente já pode até pensar no próximo jogo aí, que é contra o Praia. É o time que o César Volley Bauru já tem ali o CPF, né, para
para emitir ele para o Praia teve no CPF do César Voleibol para emitir, e é um eterno freguês, né? E o time precisa reencontrar, né, o seu jogo. O Praia vem em baixa também, né? A gente falou do primeiro turno, né, que o Bauru tinha um excelente momento para derrotar o Praia e foi atropelado pelo Praia, né? O Praia vinha de derrota para Flamengo, Minas, Osasco, e o Bauru foi atropelado. E agora o Praia vem de uma derrota aí pesada para o Osasco, 3-7-0, o time foi dominado. E olho no Osasco, que vem no crescimento aí, depois das inúmeras séries aí de surto de Covid, o time está reencontrando seu ritmo de jogo e está crescendo na temporada. Já ultrapassou o Praia e o Bauru tem mais uma chance. Está difícil. Eu ainda acho que o favoritismo é todo do Praia. Mas o Bauru tem mais uma possibilidade aí de desbancar o time de Uberlândia. O problema, sabe, Cristiano, só para... É o que eu vejo, assim. O Fábio falou até tem uma novata, uma jovem que está surgindo aí no elenco. Até eu fui ver aqui no elenco bauruense, eu ouvi falar dessa moça, chama Zanandria. Ela tem 18 anos, é uma ponteira, mas... Paraibana, foi campeã paulista sub-19. Pois é. Então, não colocam, as equipes bauruenses não colocam esse pessoal novato para jogar. Até eu disse no jogo do basquete, é muito bonito, né? Você vê nos outros times pessoas que chegam assim, novatos, como o Franca colocou o Gui Abreu, colocou o Adiel, e os caras vieram do banco e fizeram diferença no jogo do basquete lá contra Bauru. Pontuaram para valer. Mas você fala assim, no time deles está tudo certo, mas você não tem coragem. Tanto é que no basquete o pessoal do Bauru mandou todos os jovens aí embora. E o Bauru também não tem essa condição. Os técnicos parece que não acreditam nos jovens que estão lá. Como foi falado aí, a Mara entra só para... A Mara não, aquela moça lá entra só Fernanda pra... Isis. A questão é a seguinte, Chico, é zona de conforto. A partir do momento que tiver verba reduzida, aí a garotada vai ter espaço. Franca colocou a garotada por necessidade, porque se tivesse um orçamento maior, não ia dar tanto espaço assim. É o caso aqui de Bauru. Na hora que reduziu o custo, e isso deve acontecer na próxima temporada, vôlei, vão colocar as meninas. E eu acho bom isso. Mas não vai ter time para brigar para ser campeão. Não importa, cara. Importa que o projeto siga, que o projeto se oxigene, e a gente não pode ficar toda a temporada, ficar dependendo de orçamento alto. Também, até agora, com orçamento alto, nós não ganhamos nada. O vôlei ganhou um título paulista. Ganhou um título paulista o vôlei. Então, e com orçamento alto. Então, eu prefiro que tenha um orçamento mais reduzido, mas que se dê a oportunidade para mais revelações. E aqui, pare de virar a zona de conforto de jogadora veterana, que é a grande realidade. O time do SESI Vôlei Bauru é zona de conforto para treinador e para veterana, que não arrisca, não dá oportunidade para nenhuma garota. A Malu é subaproveitada. O ano passado a Kimberly foi subaproveitada, a Gleice foi mal aproveitada, e agora estão, no caso aí da Kimberly e da Gleice, buscando espaço em outras equipes. Bom, vamos para o próximo tema, senão o programa só vai nisso, né? Só para terminar não tem muito, né, Rafa? Tem sim, eu quero falar do VAR amigo ontem. Sim, vamos falar, mas só para terminar da minha parte, esse jogo de amanhã seria um jogo chave para a equipe bauruense, já que ele joga com o Praia, que é o terceiro, e está 5 pontos à frente da equipe bauruense, né? O Bauru tem 38 pontos, com 3 vitórias, 5 derrotas, e prega o Praia, que tem 43 pontos. Depois, Bauru ainda tem em casa a equipe de Brasília e do Osasco. Teoricamente, daria para vencer, mas sabe lá, o Osasco faz tempo já que o Bauru não está vencendo. E depois fechou o São Caetano fora. Quer dizer, então amanhã vencer esse jogo com o Praia, acho que daria até uma moral e seria chave para a sequência de Bauru nessa fase de classificação. Fábio, são quantos confrontos entre Praia e Bauru na história? Acho que 18. Quantas vitórias do Praia? 18. Esquece. Próximo assunto. Então, passando aqui agora rapidamente, alguma novidade no basquete, algum assunto para ser tratado? Sim, o campeonato vai recomeçar, né? Depois que o Brasil foi impedido de desembarcar na Colômbia,
E o Petrovic foi, né? O Petrovic não estava no Brasil, né? Ele estava na Sérvia. Então ele chegou, foi até a Colômbia, mas o time dele não foi. Pois é, o Brasil, inclusive, tomou 2 WOs que não vão afetar aí na sequência. Bom, vai recomeçar o NBB, né? E Bauru vai jogar sábado às 9 da manhã contra o Pato. Eu estou na expectativa da volta do Zac Graham. Eu tentar ter um contato mais tarde aí com a diretoria para saber se ele já está retornando, se vai retornar no final da semana. Mas a promessa é de que ele faria aí 2 semanas de tratamento dos Estados Unidos e estaria de volta essa semana, né, Fábio? Sim, né? Para essa próxima janela, né, de jogos, que vão ser importantes para o Bauru aí, né? Essa busca pelo G4. E pelo que a gente vê, né, da equipe, quando você perde uma peça, já fica, né, aquela complicação. Então, você não contar com o Zé Guerra seria complicado para a equipe. Acho que não para o jogo contra o Pato, embora o Pato já tenha desbancado o Bauru no primeiro turno, né? Mas o Bauru não pode ter como desculpa se não tiver o Zac Graham. Chico? O problema de Bauru continua sendo aquele, né? O problema é de elenco, né? Se o Zac Graham voltar, eu acho que já dá uma força maior, já tem aí um elenco um pouquinho maior e dá para ter um tanto de revezamento melhor. Porque o time é esse que jogou contra a Franca, né? O Gui, né? O Tairone, o Alexei Borges, que eu acho que o Alexei Patrício aí não deve voltar. Não, já está treinando. Está treinando? Já treinou normalmente semana passada. Que bom, então. Então aí melhor ainda. Então eu acho que esse é o time de Bauru. Mas precisa ver se o Léo Figueiró vai dar rodagem, né? Porque não adianta os caras voltarem e o Léo Figueiró não dá rodagem. Mas aí que é o problema, né? Eu ia entrar nesse detalhe aí também. Porque o Diego Conceição aí, que é amigo dele, veio aí, mas está entrando, só sabe dele quando ele quer, né? E também não está correspondendo muito. O cara entra e não faz aquilo, talvez, que o Léo Figueiró queria. Não tem mais ninguém. Aí o Jaú também, infelizmente, não está naquele grande momento. Tem até entrado algumas partidas aí titular, mas não tem sido aquele grande Jaú. Lá em São Paulo contra o Franca só fez 2 pontos. Então, puxa vida. Tem que... Bauru, no momento, na minha opinião, ele tem que torcer sempre para estar num grande dia, apresentar um grande basquetebol, aí das coisas dá certo. Porque se for em outros fatos, e tem esse fato aí, né? Esse fato aí pela frente, que perdeu por 1 ponto no primeiro turno, não pode perder mais, né? E até pensando nesse jogo contra o Pato, a gente lembra da partida do primeiro turno que o Bauru, principalmente no primeiro tempo, deu muito espaço no garrafão. Espero que o time trabalhe melhor, né, essa defesa, consiga pelo menos também ter um pouco mais de repertório, né? Espero que esses dias aí de treinamento tenham dado à equipe um pouco mais de alternativas, de movimentação no 5 contra 5, que não seja só um time de contra-ataque e bola de 3. Aí se a bola de 3 está num dia ruim, o time já se perde. Então tem que ter essa variação, tem que ter uma maior consistência de jogo aí e também consciência, né, de jogo para todos os momentos da partida. E vai ser já um grande teste contra o Pato. Não é um time excepcional, mas que vem tendo bons resultados. O Dedé Barbosa é um treinador que está, né, que eu acho que ele é subvalorizado aí no meio do basquete. Está fazendo mais um bom trabalho agora no Pato. Já tinha feito bons trabalhos no Limeira, no Rio Claro, e agora no Pato também, com um orçamento baixo, com jogadores jovens. É a média de idade mais baixa do NBB, menor até que a do Pinheiros, né? E o Pato já conseguiu aí ter a campanha do Pato nessa temporada já é muito superior à da sua primeira temporada, né? Que foi em 2019-20. Algo mais sobre basquete? Próximo tema. Então vamos às novidades do Noroeste. Noroeste?
Esse tem novidade, até porque falta menos de 2 semanas, né, para a bola rolar, Série A3. Inclusive a estreia às 11 horas da manhã no Pedro Marim Berbel, lá em Birigui. Mais jogadores deverão chegar essa semana, né? O caso do rapaz lá que vem da Ferroviária, para ser lateral. Nossa, rapaz, me deu um branco agora. Recife? Isso. Bruno Recife. Faz tanto tempo que não tem novidade assim de contratação que dá até um branco. Mas o Bruno Recife ele trabalhou já com o Luiz Carlos Martins, veterano, experiente. E eu até acho que ele vai ter que pedalar aí, porque o Denilton terminou muito bem o ano passado, né? Então vai ser uma briga legal aí na lateral esquerda. E enfim, é claro que o torcedor esperava mais movimentação, mais contratação, mas para começo de Série A3 eu acho que tá bom. De repente é até mais salutar você entrar com esse time agora e ir ajustando no transcorrer da competição para chegar bem no mata-mata. O ano passado a gente estava certinho, bonitinho no começo do campeonato, aí veio a pandemia, estragou tudo, aí o desempenho... Precisou depender de diretoria, aí ferrou. Aí retorno, a equipe não voltou com a mesma produtividade, uma peça-chave já não estava mais. Então, de repente, até eu estou vendo a montagem das outras equipes. E vai ser um campeonato muito interessante, muito interessante. Acho que tirando o Capivariano, que vai jogar com uma base sub-20, o Olímpia, com muitas dificuldades, né? Vamos pegar jogadores da Itapirense. O Barretos ainda está contratando alguns experientes, mas vai pegar alguns jogadores também do Oswaldo Cruz. No mais, todo mundo está investindo legal. Você pega os 2 times que vieram da Bezinha, Bandeirantes e São José, contrataram pesado, jogadores da divisão. Vão disputar e eu vou falar para vocês, não vai ser time que vai brigar para cair, não. Vai brigar por G8. Linense contratou bastante, Marília contratou bastante. O Comercial é uma grande incógnita, mas também contratou. Noroeste virá competitivo, o torcedor pode ter certeza disso. Talvez não com o mesmo domínio do ano passado, né, de liderar de cabo a rabo a primeira fase, mas virá competitivo. Batatais é uma outra incógnita, acho que vai ter um pouco de dificuldade, mas a maioria virá bem nesse Campeonato Paulista da Série 3. Vai ser uma competição muito legal e o primeiro jogo do Noroeste já é osso duro. 11 da manhã, naquele calorzão de Birigui, o bicho vai pegar e o adversário que está se preparando, né, nesse clima, nessa condição, vem também muito reforçado para essa disputa. O torcedor precisa, né, já virar a página já de 2020, e não vai ser a mesma coisa. Aliás, vai ser difícil um outro clube fazer o que o Noroeste fez no ano passado, principalmente ali até a metade da fase classificatória ali. Eu duvido que um time consiga voltar a fazer isso nos próximos anos, porque foi um domínio do Noroeste, né? Time espetacular. E agora, né, nesse ano, o buraco vai ser mais embaixo, né? Como o Rafa já falou, tem mais times aí que estão montando elenco, contratando jogadores da divisão, outros até de A2, né? Então, vai ser uma Série A3 ali que vai ser o filho chora, mas não vê. Vai ser um negócio pesado. Vai ser aquela, mas assim, o Noroeste tem a chance e tem que ir com aquela parcimônia do Luiz Carlos Martins, né? Aquela muita calma nessa hora. Eu lembro do ano passado, né? O Luiz Carlos falava, né, que o objetivo do time primeiro é chegar no G8, depois ficar no melhor posicionamento ali, depois de classificado, né, para ficar na melhor posição possível, e aí depois só pensar no mata-mata. E sem dúvida que esse é o objetivo do Noroeste, né? Primeiro, buscar a classificação até pela dificuldade que vai ser nessa Série A3, pelos times que estão, pelo menos no papel, antes de começar a competição,
estão competitivos, né? Estão se mostrando competitivos. Vamos até acompanhar aí com calma, parcimônia, como é que vai ser. E eu vejo o Noroeste, ainda faltam nomes, ainda faltam jogadores ali para se credenciar como uma equipe candidata ao acesso. Eu acho que é um time que vai brigar ali entre os 8. Aí vai ver como é que vai ser no mata-mata. Mas no momento, não dá para falar que o time vai brigar por acesso. Falta, por exemplo, peças no ataque. Assim como faltou no final do ano passado, né, na reta final da 3 passado, está faltando peças no ataque. Eu não tenho confiança em nenhum desses jogadores, né, dos atacantes aí que vão ser decisivos. Mas a gente vai ter que acompanhar no decorrer do campeonato também se vai chegar algum outro jogador. Então, o Noroeste, para início de campeonato, eu acho que tá interessante, né? Tem aquela confiança, né, que o torcedor tem, a crítica, né, de Bauru também tem pro Luiz Carlos Martins, que os trabalhos dele são bons, assim, não vai entrar numa barca furada. E o Noroeste, eu acho que para essa estreia aí vai ser interessante. Embora, claro, a gente teve uma dificuldade da equipe em fazer próprio coletivo, né? Por falta de atletas em determinado momento. Só foi nessa reta final, né, que o time conseguiu ter mais volume ali de elenco para fazer. Mas eu ainda acredito que o Noroeste faça uma 3 competitiva, né? Olha, Rafael, eu devo dizer que eu estou preocupado. Eu tenho visto aí o noticiário, vocês aí no 87. Eu estou preocupado, porque o elenco, é claro, manteve uma base, isso aí sempre é importante, você não vai começar do zero, quando desmancha tudo um elenco, e a campanha que o Noroeste fez na temporada passada, realmente não era para acontecer isso, né, de fazer um desmanche só e começar do zero. Então, a equipe manteve essa base, mas eu acho que a equipe do Noroeste é a grande equipe. Para mim, é a grande equipe, com todo respeito ao pessoal da Série 3 aí, mas é a equipe de tradição, é a equipe forte aí, tem comercial, tem o Nacional da Capital. Desculpa interrompendo, pode ser o mais tradicional, mas se não tiver dinheiro, não resolve. Hoje quem tem dinheiro na Série 3 é o Marília, porque conseguiu um vice-campeonato de Copa Paulista e vai ter cota de Copa do Brasil. Quem investiu pesado na competição é o Marília. Infelizmente o Noroeste não tem dinheiro, então não dá para fazer milagre. Eu acho que já está se conseguindo muito em manter o que tem. Se o Guilherme Teixeira ficar, até nós entrevistamos o Guilherme Teixeira segunda-feira passada, ele está trabalhando, tem contrato com o clube, mas o próprio Guilherme Teixeira deixou claro, se vier alguma proposta, ele já foi sondado por Ponte, Guarani, Cruzeiro, tem mercado para coisa melhor que Série A3. Então, se ele for para uma equipe desse patamar, não tem como fazer, não tem. Seria uma boa para o Noroeste em termos financeiros e para o atleta que precisa fazer o seu pé de meia também. A realidade é esse papo que o time tal é tradicional. Não sei. Fosse assim, o América de Rio Preto não podia estar na Bezinha, o Paulista de Jundiaí não podia estar na Bezinha, o 15 de Jaú não podia estar na Bezinha. Isso aí é papo furado. Esse negócio de que, pela tradição, esquece isso. Hoje o futebol não tem mais espaço para isso. Se fosse assim, o Vasco não estava caindo para a Série B, o Botafogo não estava caindo para a Série B. A quantidade de time campeão brasileiro na Série B agora, né? Esquece esse papo. Isso aí não pertence mais à atual realidade do futebol. Hoje você é estruturado ou você está morto. Essa é que é a grande realidade. Agora, nós vamos debater aqui o Noroeste. Hoje, para a próxima Série A3, o Noroeste não é o time mais estruturado. Tem um ótimo treinador, na minha concepção, e graças a ele ainda conseguiu se manter parte dessa base. Mas o fato é que hoje o Noroeste não tem recurso para montar talvez o mesmo time do ano passado. E aí eu vou mais além, que daqui a pouco nós vamos entrar no outro ponto da seara aqui da nossa discussão, que é mais preocupante ainda. Nós temos uma diretoria que não vive dia a dia do clube. Quem vive o dia a dia do clube é o treinador, é o gerente de futebol, que é o Deda, é o Caio Tuller, que é o supervisor, é os jogadores. Agora, o presidente de fato e o presidente de direito,
né, que no Noroeste tem 2 presidentes. Os caras só vivem na hora da competição. Coisas que precisam ser providenciadas antes da competição não foram tomadas. E o Noroeste corre um grande risco, inclusive essa semana, de nem jogar em casa. Porque ainda não tem os laudos aprovados e eu acho que não vai ser aprovado. Então, essa é a situação. Agora, esse papo, que o Noroeste é a tradição. Esquece isso aí, isso não existe mais no futebol. Se fosse assim, a Portuguesa não estava na Série A2. O América do Rio não estaria disputando seletiva do Campeonato Carioca. Isso aí é papo furado. Não, eu concordo plenamente, Eu concordo, não tenho como ir na contramão disso aí que você citou. Mas eu acho que o Noroeste tinha que ter pelo menos uma base. O pessoal que você citou aí, que é o presidente, mas que não é atuante, que não está lá no dia a dia, né? Eu acho que esse pessoal aí, então, tinha que realmente delegar poderes a outro e ter buscado já. O que esse pessoal, depois que terminou o campeonato, fez? Manteve esses jogadores aí da base e até hoje nada. Eu cansei de ver vocês falar e outros aí de Bauru falar, estamos esperando terminar a Série D, estamos terminando de esperar a Série C, aí sim o Noroeste vai trazer. Cadê? Terminou a Série C, terminou a Série D e Bauru trouxe ninguém? Não trouxe ninguém. Papo furado. Então, Chico, é papo furado de diretoria. Os caras, vou falar real para você e para quem nos assiste. Os caras são dirigentes do Noroeste por status. Os caras têm 5, 6, 7, 8, nem sei a quantidade de empresas que o Estevam Pegoraro tem. Só que aquela situação, como você colocou de maneira brilhante agora, não delega. Se delegasse função para outras pessoas que tivessem um comprometimento maior de dia a dia, seria mais fácil. Talvez a coisa, né, renderia mais, mas não rende. Porque, na verdade, os caras não largam o osso, mas também não estão no osso no dia a dia. Então fica essa lenga-lenga, aí a empolgação. Aí o time começa bem, aí os caras se empolgam, né? Ou então o cara está usando o clube para fazer politicagem, como fez outro dia com o cara lá da Van, né? Tentando entregar a camisa pro cara para ver se vai arrumar patrocínio da Van. Me poupe, né, meu? Me poupe. Sabe? Tem que parar de brincar de ser dirigente ou presidente do Noroeste. Isso aqui precisa ser levado mais a sério. Enquanto a gente estiver nessa aí, cara, infelizmente, nós não vamos sair dessa. Podemos até subir esse ano para 2, porque de repente o time encaixa, né, faz um bom campeonato, tem até mais sorte no mata-mata e até pode subir para a Série 2. Mas vou falar para você, com esse pensamento, com a maneira como o Noroeste é tocado, vai para 2 e volta para 3, é bate e volta. Infelizmente, o Noroeste está muito defasado em relação a outros projetos aqui do interior de São Paulo que hoje estão muito mais sólidos. E eu nem vou falar de Novo Horizontino, de Ituano, de Botafogo, de Mirassol, né? Eu vou falar de times da Série A2 aí, ó. O Noroeste está atrás de Portuguesa Santista, está atrás de Atibaia, Taubaté. Entendeu? Nós estamos atrás desses times. É por isso que a gente, todo ano, patina. O torcedor fica naquela ilusão, pô, esse ano vai dar, será que vai? Quase deu, porque ainda quem está à frente da parte técnica tem competência. Mas nós vamos ficar nessa. Eu não sei até quando também o Luiz Carlos Martins vai ter saco para isso, hein? Porque daqui a pouco até o dele enche também. É que eu queria entrar também, né? Porque ele esteve atrás com você, uns dias atrás com você, dando uma entrevista lá no 87, e ele falou que estava esperando também esses campeonatos terminarem aí. Ele é amigo lá do pessoal do Juninho, lá do Mirassol, ia tentar, mas ele está se tornando passivo também, porque ou ele vai ver que a coisa vai andar ou não vai, porque ele mesmo falou que precisa de jogadores. É uma das coisas que eu mais critico. Então, veio o Pedro, né, Chico? O Pedro veio. Agora, você pega o time do Mirassol, foram poucos que saíram da campanha da Série D. Saíram os jogadores que voltaram lá para o Volta Redonda, que é o caso do centroavante e do zagueiro, o Heitor. O Heitor e o centroavante, que fez o gol, inclusive, do título. Me fugiu o nome dele agora. Oi? João Carlos. João Carlos, isso. Obrigado, Chico. Eles voltaram para o Volta Redonda. O Jefferson, goleiro,
voltou para o Audax. Ele era emprestado do Audax. Então vai jogar a Série A2 no Audax. Então, também vamos analisar friamente. Ó. Jogadores que poderiam vir estão no mercado melhor, que é Campeonato Carioca, da primeira divisão, Série A2. É melhor que Série A3. O que a gente conseguiu no Mirassol foi o Pedro, que já tinha jogado aqui, tem identificação. Como não ia ser aproveitado mesmo no Mirassol, voltou. Agora, é complicado, cara. A Série A3 é dureza e eu não vejo, da parte da diretoria, uma vontade para valer mesmo. Né? Vamos estruturar, vamos fazer um trabalho sério para sair disso, para realmente fazer com que o Noroeste, daqui a alguns anos, se enquadre num cenário nacional, numa divisão melhor. Não precisa nem ser a Série A1, não. Se fosse Série A2 e âmbito nacional, eu já ficaria muito satisfeito. Mas, infelizmente, o que a gente vê, Chico, é todo ano a mesma ladainha, a mesma conversa, não tem dinheiro, não tem recurso, mas também não se investe em categoria de base, não se investe em estrutura. Enfim, o Noroeste continua vendendo almoço para comer a janta. E vamos seguir. Investir em categoria de base é complicado. Essa semana eu estava vendo aí, Foz do Iguaçu tem direito sobre o PP, aquele jogador do Grêmio, que foi vendido agora pelo Porto, e o Foz do Iguaçu vai receber 30 milhões, né? Quer dizer, dá para comprar quase a cidade de Foz do Iguaçu. Estou exagerando aí, né? Mas com esses 30 milhões pode fazer um bom trabalho lá em Foz do Iguaçu, né? Ainda mais no mercado atual do Brasil, né? Que qualquer jogador meia-boca sai por uma grana pesada, né? Você ser o formador de atleta aí, é claro, tem os custos, né, de manter uma base, mas se você se estruturar para conseguir isso, né, é mais do que uma saída para você ter um futebol rentável, né, para você ter a possibilidade de montar um elenco, né, montar um time competitivo para as competições que vai disputar. A base é um lugar muito importante, né? Embora ultimamente já não esteja tão assim no nível de revelar jogadores, né? Eu acho que também muito por conta de mudanças culturais mesmo, né? Da sociedade, né? Do jovem, muitas vezes não está tão mais voltado ao futebol, mas a gente sabe que ainda tem um grande contingente, né? De pessoas, de jovens com essa possibilidade, né? Que ainda almejam ser jogador de futebol, né? E o time do interior, né, é historicamente formador de atletas, né, e tem isso como uma forma de se manter e que isso foi se perdendo, né, acho que até pelos custos, né, e tudo mais, mas é, de fato, uma saída para muitas equipes, né. Eu lembro, por exemplo, quando começou esse novo projeto do Botafogo de Ribeirão Preto, a força que o time teve ali na base, né, revelou atletas para Cruzeiro, né, para times do naipe ali, na época que o Cruzeiro ainda estava na Série A, né, no nível, mais alto nível nacional. Então, tem que ter, né, esse planejamento para você ter também uma base de qualidade. Sobre a cobertura... Fala, Chico. Só para terminar a parte sobre o assunto, o que me preocupando mesmo é esse negócio do estádio. Nós conversamos em off aí, o Fábio, o Cristiano e eu, eles começaram a mexer lá com as estruturas, na cobertura do estádio. Mas, pelo amor de Deus, hein? Quanto tempo isso? Hoje que estão começando a mexer nisso, faltando 2 semanas para começar o campeonato. Está aqui, né? O laudo aqui na federação, o estádio, por enquanto, tem que terminar. Então, né, Chico, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão tirando a cobertura ali das cadeiras, né? Era a medida mínima a se fazer. Aquela primeira coisa que você deveria ter feito ali quando tinha acabado de dar o problema. Lá em novembro. Em novembro ainda. E isso só foi acontecer agora às vésperas de sair o laudo, né, de ter a vistoria. Estão organizando uma gambiarra. Era o mínimo a se fazer. Não tem palavras, né, para falar
Ainda mais com tudo que a gente já falou, é né? diretoria que não vivencia dia a dia. Sabe? Enquanto o Noroeste tiver dirigentes que só se preocupam com a bola rolando no campeonato, o Noroeste tem presidente durante 3, 4 meses no ano, que é o período da competição. Se tiver Copa Paulista, um pouquinho mais. É isso. Infelizmente, o Noroeste é gerido dessa maneira. Ele fica 3, 4 meses aberto, vai um pouquinho mais, porque tem pré-temporada, competição, e depois fecha. Como na pandemia, colocou inclusive corrente cadeado. Infelizmente, é esse o pensamento. Enquanto o Noroeste não tiver na sua direção pessoas que tenham o poder da caneta e assinar o papel e que vivenciam aquilo diariamente, vai ser isso, minha gente. Infelizmente. Infelizmente. Não vai mudar, não vai alterar. A gente se estressa aqui. Há quanto tempo, quantos na cornetagem a gente está falando desse negócio da cobertura? Quantas semanas? Quer dizer, é a diretoria que funciona na base do susto. Agora, como se não fazer nada vai realmente vetar o estádio, o time pode até perder por WO, se não arrumar um outro estádio, os caras resolveram se mexer. Até para mostrar como é mesmo baseado no susto. Lembra há 2 anos, quando o time não tinha elenco para disputar a Copa Paulista? Aí fechou ali uma parceria, o time meio que montou do nada ali. Aí depois chegou, a parceria vazou na véspera da estreia. É o time do susto. Não, no jogo lá contra o Atibaia, o Deda foi na casa do Jean-Pierre, na casa de mais 3, 4 moleques aí, sobe no ônibus para nós não perder por WO. Ou eu estou mentindo? Não foi isso que aconteceu? Então, sim, isso. Essa é a maneira como o Noroeste é gerido, esse é o comprometimento, é a entrega de quem comanda. Infelizmente, sabe? Os caras não nos atendem, sabe? Atendem quando quer. Agora, quando começar o campeonato, aí eles ligam o celular, porque aí é campeonato, resultado. Ainda mais se o time for bem. Aí os caras querem holofote, falar, não, tá só vendo? Se o time for bem. O trabalho que eu fiz, mantive o Luiz Carlos Martins e não sei o quê, mantive o Deda e o contrato dos jogadores agora, né? Nós vai falar pensando... que a imprensa fala mal à toa. Então, não, a imprensa é exagerada, a imprensa critica desnecessariamente. Aí os caras aparecem. Agora, para resolver questões como essa, que são importantes, né, de como estruturar, como viabilizar, como montar uma categoria de base. Eu não estou aqui colocando uma arma na cabeça da atual diretoria e falando para os caras, tem que fazer isso assado. Mas, se vocês não estão afim de tocar o clube como tem que tocar, 12 meses ao ano, abrem espaço para outro. Passa a bola, né? Abrem espaço para outras ideias, para outras pessoas. Passa até para a torcida, se for o caso, cara. Sabe? Eu tenho certeza que se a torcida do Noroeste assumir o clube, não vai ser esse marasmo. Você pode ter certeza que toda semana os caras vão estar mobilizando, fazendo alguma coisa, engajando alguma campanha. A gente vê agora o marketing, tem pessoas muito bem intencionadas lá, mas os caras estão isolados no clube também. Então é duro, é complicado, porque tudo depende do aval final de quem é presidente, de quem manda. O marketing ele pode colaborar com o clube? Pode, mas é até a página 2. Quem tem que dar o segmento às ações desenvolvidas pelo marketing é a presidência. Então não adianta, se não tiver um envolvimento recíproco, né? Se a engrenagem toda da locomotiva não estiver funcionando, não adianta você ter a lenha se o trilho está quebrado. Então, para a locomotiva funcionar, a locomotiva noroestina, é preciso que todas as partes envolvidas estejam, de fato, querendo funcionar. Olha, Rafael, lá em Jundiaí, o Rodrigo, lá da torcida, assumiu o Paulista e a coisa não está tão boa assim, não, viu? Agora, a situação do Paulista é diferente, Chico. A situação do Paulista não tem nem calendário.
Não, sem dúvida. Não, só porque você falou em torcida assumir, né? Não, eu entendo. Não, eu vou fazer então um contraponto. No São Bento de Sorocaba, enquanto a torcida assumiu o São Bento estava bem. Inclusive foi para a primeira divisão do Brasileiro e para a Série B do Brasileiro. Saiu, degringolou de novo. Então, é tudo uma questão, é óbvio. Você não pode ser um torcedor e assumir um clube de futebol e fazer tudo na base da paixão. Você tem que ter a visão empresarial. Mas eu defendo o torcedor envolvido em diretoria porque ele é uma parte importante nesse funcionamento da locomotiva para que o negócio saia do lugar. Para manter a chama acesa, né? Exatamente, porque ele, pela paixão dele, ele vai falar, porra, o clube não pode ficar parado. Agora, o Noroeste, ele fica parado, ele tem pessoas no seu comando, que tem empresas, tem os seus outros negócios, e que, na verdade, eles têm o Noroeste por um status pessoal. Né? É legal ser presidente do Noroeste. Só que ser presidente do Noroeste não é só legal. Ser presidente do Noroeste tem demandas, tem gastos, né? Tem custos onerosos. Então, como nós vamos viabilizar esses custos? É preciso que você tenha uma dedicação diária ali ao clube. Não é um hobby, é um compromisso. Falou tudo, Fábio. Eu falei e você resumiu a ópera. Noroeste não pode ser hobby. Tem que ser um compromisso sério. Vamos ao próximo assunto polêmico? Continuamos com a bola no gramado, mas passamos a falar agora do VAR. Não, da decisão entre Inter e Flamengo, né, do VAR. Bom, para mim, o que decidiu ontem foi o VAR. Para mim, o que decidiu ontem foi o VAR. Porque não venham me dizer que a expulsão do moço lá que pagaram R$1 milhão para ele jogar não foi determinante. Não que ele seja um suprassumo, um craque de bola. Tanto não é que o Flamengo liberou ele para o Internacional. Falou, top 6. Mas o problema é o seguinte, num jogo equilibrado, você fica com 10 jogadores no início do segundo tempo, toda essa estrutura muda. E mudou. O Flamengo foi extremamente beneficiado com a expulsão num lance que, para mim, lance de jogo. Um lance que, na minha visão, vocês podem ter outra opinião e nós estamos aqui para debater. Para mim, no máximo de cartão amarelo, com todo o respeito. E o VAR interferiu diretamente no andamento da partida. Eu acho que, assim, o lance em si é interpretativo, né? Mas eu, por exemplo, na velocidade do lance, assim, no máximo ali o cartão amarelo. Mas eu não julgaria se desse o vermelho na hora também. Para mim, seria tranquilo. A questão é o VAR chamar para você fazer esse lance, né? Porque é uma decisão interpretativa, não é um erro grave. Eu concordo com você. O VAR ele interfere se for erro grave, não foi esse caso, foi interpretação do árbitro. Aí quando o VAR chama, meio que pressiona o árbitro, por mais que seja o melhor árbitro do Brasileirão, né, que era o caso, na verdade eu acho que a Edna Alves é a melhor árbitra, na verdade. Mas por mais que seja o melhor árbitro do Brasileirão, ele vai estar pressionado a mudar, né, a ter uma outra decisão. Eu daria cartão amarelo no máximo. O árbitro deu. Eu concordo com você, Fábio. O lance foi interpretativo, concordo com você. Só que o cidadão lá foi expulso mais pelo slow motion, que é o que o VAR utiliza, do que pela jogada em si. Então, esse questionamento precisa ser feito. Até que ponto realmente o VAR pune adequadamente? Eu já estou por aqui com esse VAR, cara. Já é o segundo jogo do Flamengo que ele interfere diretamente no resultado. Porque até agora eu não engoli aquele segundo gol do Flamengo contra o Corinthians. Não, sim. Eles ficam colocando aquele traço, aquela... Não por causa do Corinthians. O Corinthians está no lugar dele, que é disputar a Copa Sul-Americana. E tá bom demais.
E jogaço, hein, contra o Vasco. Nossa, pelo amor de Deus. Ontem eu fiquei na bronca, que eu queria assistir o jogo do Flamengo e Inter, fui obrigado a ouvir no rádio. Nada contra o rádio. Aliás, a transmissão estava até divertida ontem da Jovem Pan com o Zé Manuel e com o corneta do Rodrigo Viga. Dei muita risada. Mas, cara, eu queria assistir o jogo do Flamengo e fui obrigado a assistir aquela porcaria de Corinthians e Vasco ontem. Que, olha, se pudesse, poderia rebaixar os dois. Um futebol sofrível ontem, tanto do Corinthians como do Vasco. Mas peraí, cadê aquele corintiano que falava que se o Campeonato Brasileiro tivesse um terceiro turno, o Corinthians ia ser campeão? Peraí, Não, que história é essa retiro agora? o que eu disse, foi um momento de devaneio da minha parte. Foi um momento de devaneio da minha parte. Loucura, sabe quando você, né, deixa de tomar o Gardenal? Eu deixei de tomar o Gardenal e com essa alucinação. Se tivesse terceiro turno, Corinthians. Alucinação. Não. Relevem. Mas aquele gol do Flamengo na semana passada, eu já não engoli. Para mim, o Gabigol estava adiantado. Agora, e essa de ontem, que me perdoem os flamenguistas, mas pela segunda vez na história, o Inter foi prejudicado. Tá certo que em 2005 foi mais escandaloso ainda naquele gol do Tinga que o Corinthians foi campeão. Você vê como eu sou um cara coerente. Ó. O Corinthians, já com o apito amigo, foi campeão em cima do Inter de Porto Alegre. E o Flamengo será campeão brasileiro graças ao VAR amigo. Mas eu também não tiro a culpa de não ser campeão do Internacional também, que perdeu uns pontos aí que eu vou te falar nessa reta final, né? Não podia perder para o esporte, né? Nossa, aquele jogo foi um absurdo. A mesma coisa que a gente pode falar, por exemplo, do Vasco ser rebaixado. É um time que, em jogos ali, por exemplo, contra o Palmeiras foi lá, meteu o time reserva e conseguiu empatar com o Vasco, que era um jogo importante. O Vasco tinha que ir para cima ali. E o Luxemburgo foi o pior ano da carreira do Luxemburgo aí, de chegar a perder jogo com o Palmeiras, perdeu e empatou com aquele time sub-20 do Flamengo no Allianz Parque lá. Pô, aquele foi um absurdo. E depois, com o Vasco, com o time reserva do Palmeiras também, empatou, né? Esse é o ano que é pro Luxemburgo se aposentar, né? Se ele quiser também ficar no Vasco, afundar, vai ser pior ainda pro Vasco. Você não fala mal do professor, que o Chico é um dos que defende que ele merece ganhar a medalha da Libertadores. Ao contrário, no máximo uma menção honrosa, né? Mas medalha não. E olha, eu sinceramente, Rafael, vou discordar um pouquinho de vocês aí, porque eu, a partir daquele jogo do Palmeiras com o River Plate, eu passei a respeitar o VAR. Porque a gente está aqui assistindo e a gente está no calor do jogo ali, você às vezes está até torcendo. Eu confesso, ontem eu estava torcendo para o Internacional. Estava assim. E aí, você está naquele calor do jogo ali, você vê aquele lance ali. Agora, os caras que estão lá no VAR, no caso ontem era o Rodrigo Guariz, o Ferreira do Amaral, o Vinícius Furlan, o Vitor Carmona Masterlandi, eles têm que olhar detalhes, né? Todo mundo naquele gol lá do River Plate jamais viu impedimento naquele jogo. Por quê? Os caras do VAR foram buscar o lance onde a jogada começou. E aí vira aquele impedimento. Quem estava nas transmissões, tanto no SBT como nas diversas rádios aqui de São Paulo, né? Todo mundo não viu aquele lance lá, nem prestou atenção quando a jogada começou. E os caras do VAR viu. Então, esse negócio do slow motion aí faz parte da transmissão. Ontem eu estava também, de vez em quando, assistindo o jogo, à tarde, eu de vez em quando dava uma olhadinha lá em Brasiliense e Remo, né? Copa Verde, decisão, primeiro jogo. Teve um lance lá de impedimento também, que o cara estava um pezinho à frente, até os caras da TV Brasil, mas isso aí não pode ser impedimento, se fosse um corpo inteiro, tudo bem, mas um pé, mas está na regra que o pé é impedimento, né? É um dos detalhes ali que é o impedimento. Então, veja bem, então o cara lá, o cara viu no slow motion, mas tem que ver, poxa, e no slow motion ficou claro que o cara foi lá e quase arrebenta o cara do Flamengo lá. Então, aí você fala assim, puxa vida, o cara lá ganhou 1 milhão, né? O rapaz, o torcedor do Inter lá, deu 1 milhão. Até estão dizendo que agora ele vai dar 1 milhão também para o São Paulo, ou até mais para o São Paulo ganhar do Flamengo, né?
e aí o pessoal do Flamengo já disse que vai entrar com queixa no Ministério Público contra o cara, porque isso não pode fazer. Então, detalhes aí, o futebol é bonito por isso. Mas, veja bem, então, tem todos esses detalhes aí, e eu, por isso, então, eu respeito o VAR um pouco mais agora por isso. E, então, eu estava lá, torcendo para o Inter tudo, e fiquei até meio revoltado. Mas, quando você vai ver o lance detalhadamente, o Rodinei chegou aí de uma forma até, talvez, eu não digo que ele tenha sido maldoso, mas imprudente demais, e aí a situação foi complicada. Então, até um comentarista do Paraná, eu estava ouvindo depois ontem, eu estava ouvindo Grêmio Atlético Paranaense, e o Serginho Prestes, que foi um grande jogador do Curitiba temporadas atrás, e ele foi, para mim, o comentário mais sucinto foi esse. Criticaram demais o rapaz que deu 1 milhão lá para o Rodinei jogar. Aí, e se você coloca o reserva do Rodinei para jogar, não paga 1 milhão, e o cara do reserva do Rodinei faz esse mesmo lance aí que o Rodinei fez e é expulso também, aí ia vir um monte de lamentações. Se fosse o Rodinei não tinha sido desse jeito, porque ele é o titular, ele está jogando, o reserva não estava jogando, por isso que por falta de jogo fez tudo isso aí. Então é complicado. Eu fiquei sentido aí pelo Internacional, porque eu torcia pelo Internacional, mas eu acho que a arbitragem, nesse lance aí, na minha opinião, foi bem, viu, Rafael? Acho que a pergunta sobre o Rodinei é assim: o Rodinei vale R$1 milhão para jogar? Você pagaria R$1 milhão para ver o Rodinei jogar? Não. Por exemplo, se fosse o Thiago Galhardo, né? Quem é que está sendo o artilheiro do Inter aí? Ou o goleiro, né? O Lomba, para pagar para esses jogadores que definem, que decidem para o seu time é uma coisa. Agora, o Rodinei, que é um cara que... tá certo, o lateral que é reserva dele também não é lá grande coisa, né? Mas é mais fácil pro Abelão montar um time ali para proteger o lado direito, né? Para dar uma fortalecida no lado direito, já que não vai ter o Rodinei. Para mim, deveria ter fortalecido com o Rodinei também, né? Mas, já que não vai ter, né? Melhor fazer essa alteração tática e tudo mais do que você gastar R$1 milhão, né? Claro, o dinheiro veio do torcedor, né? Dizem que veio do torcedor, mas é um absurdo, né? O cara tá com grana para gastar, hein? Esse aí tá com grana para gastar. Já vai ter presidente de clube aí tirando foto do lado. Mas ele é do ramo, rapaz lá, o empresário é do ramo agropecuário, né? O preço que está a carne hoje, ele vende uns 2 bois aí, já tem R$1 milhão aí no bolso, né? Então, isso aí não é problema para ele, tanto é que ele está dizendo que vai pagar o São Paulo aí para ganhar do Flamengo. Agora, o problema aí, Fábio, é que o Internacional, se tirasse o Rodinei, quebraria o conjunto. O Rodinei já é titular há muito tempo do Internacional, então, você colocar um reserva, o cara está sem ritmo de jogo, então era outra coisa. Então, é dessa forma que eu vejo aí. E por isso que eu achei esse comentário aí do Serginho Prestes, lá do Paraná, de Curitiba, sensato. Porque realmente, se fosse um reserva e tivesse feito esse lance aí do Rodinei, ia haver 1000 lamentações dizendo aí, mas o cara é reserva, estava sem ritmo de jogo. Então, é por isso que o futebol é sensacional, porque causa essas discussões aí, cada um tem a sua opinião, que a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três. Rogério Ceni vai ganhar o primeiro título nacional como treinador. Tá certo que ele já foi campeão lá pelo Fortaleza, 2 campeonatos cearenses, uma Copa do Nordeste e uma Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vai, título de Brasileirão. Não vai ser o primeiro título, ganhou tanto aí. Ô, Fábio, é a mesma coisa de você computar pro Palmeiras e pro Corinthians título brasileiro da Série B. O peso é diferente, né? O peso é diferente, vai. A minha pergunta para os três é a seguinte: o Rogério Ceni será campeão brasileiro no Morumbi, palco que ele sempre brilhou como jogador? Começando por você, Cristiane. Olha, infelizmente eu acho que sim, porque eu gosto do Rogério Ceni, mas eu estou torcendo contra o Flamengo. Eu acho que vai dar Flamengo, sim, o Rogério Ceni vai conseguir esse título, mas não é a minha torcida. Não, acho que aqui todo mundo está torcendo para o Internacional, até porque o último título do Internacional foi em 79, cara, o ano que eu nasci. São 41 anos sem título brasileiro para o Internacional de Porto Alegre. No meu caso, não é nem tanto torcida pelo
certa antipatia pelo Flamengo. Você tem porque os flamenguistas ficam provocando o Palmeiras lá, porque não tem Mundial. Se fosse só os flamenguistas enchendo o saco dos palmeirenses com essa história de Mundial, a gente até dava um desconto. Mas eles fazem publicamente, inclusive no vestiário, né? Gabigol e companhia provocam no vestiário. E o Palmeiras retribui, né? Com um cheirinho. Aliás, a gente está falando de rivalidade, isso que é bacana no futebol. Eu acho que está muito bem desenhado aí para os próximos anos. Eu acho que Flamengo e Palmeiras vai ser a grande rivalidade do futebol brasileiro, até pela questão financeira. Questão financeira e estrutural vão ser, na minha visão, as equipes que vão dominar o mercado nacional em termos de conquistas, não só de Campeonato Brasileiro, mas de Libertadores. Eu acho que são os dois times no futebol brasileiro mais preparados nesse sentido. E vejo até algumas equipes em franca decadência. Uns a gente já está sabendo aí, né? É o caso do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro, mas vem mais por aí. Torcedor corintiano pode botar barbinha de molho, torcedor do Santos. Teremos anos difíceis pela frente nesses próximos anos aí. Chico, para você, quem vai ser o São Paulo? Vai ser o São Paulo. O Flamengo vai ser campeão no Morumbi contra o São Paulo ou ainda dá para o Inter? Olha, para o Inter eu acho que ficou difícil, Rafael, porque o problema é o Inter eu acho que ganha do Corinthians, mas quando você passa a depender de outro resultado, aí a coisa se complica. Pode até acontecer, o São Paulo levou vantagens, aí até o pessoal aqui de São Paulo já está dizendo assim, mas era o São Paulo do Fernando Diniz, agora não é mais, né? Então é um sarro que estão tirando do São Paulo aí nesse negócio. Eu ia dar uma sugestão, Chico, quem sabe se o empresário lá que pagou 1 milhão e agora quer dar 1 milhão para o São Paulo, paga um freela pro Fernando Diniz e ele assume o São Paulo nesse último jogo. Quem sabe com o Fernando Diniz na beira do campo o Flamengo treme, porque o Flamengo esse ano tremeu pro Fernando Diniz. Exatamente. E principalmente o Daniel Alves, acho que receberia o Fernando Diniz de braços abertos, né? Porque era o único que defendia o Fernando Diniz lá no São Paulo, era o Daniel Alves. Então eu vejo por esse lado. Quando você depende só de si é uma coisa, quando você começa a depender dos outros é outra coisa, principalmente depender do São Paulo não é fácil, viu? Não é fácil, não, você depender desse time do São Paulo aí que é sujeito a chuvas e trovadas. E para o Rogério Ceni vai ser uma situação complicada, né? Não que o pessoal vai ser ganhar sobre o seu time de coração, o time que ele sempre defendeu, o time que foi o grande jogador. O Rogério Ceni é um profissional agora, ele não está mais no São Paulo. Ele é um profissional, ele tem que defender. Agora é o Flamengo que paga os salários dele, que ele defende agora, que é o técnico. Agora, se ele vencer o São Paulo, eu acho que vai ser um grande passo, um grande arranque na carreira dele. Eu acho que realmente ele vai ficar com uma moral muito grande, né? Ganhar um campeonato do nível do Campeonato Brasileiro, que é importante demais. Eu acho que hoje a Copa do Brasil paga muito mais dinheiro do que o brasileiro, mas eu acho que a importância do brasileiro é muito maior. Então, se ele ganhar esse brasileiro, não importa se é com o São Paulo, se fosse contra quem fosse, né? Vai ser tremendo para a carreira. Agora, se ele perder também, aí eu acho que vai ser já uma derrocada das grandes na carreira dele. Viu? Ele tem condição, ele tem idade para continuar a carreira dele, ele tem condição de dar a volta por cima, mas se ele perder esse título aí, né, com o Flamengo jogando aí com toda essa força contra o São Paulo, se ele perder esse título, eu acho que vai ficar muito ruim. Primeiro, ele já não vai ficar no Flamengo mais. Né? Já estão falando que o Jorge Jesus está com tudo pronto aí para voltar, porque não está nada bem lá no Benfica. Então, se perder esse título, vai ser muito ruim. Mas eu acho que o Flamengo vai ganhar, viu, Rafael? E aí, Fábio Toledo, lembrando que na Itália é só Inter de Milão, não vê ninguém na sua frente. Inclusive, já abriu vantagem sobre o Milan. Rogério Ceni vai festejar no Morumbi. Lembrando que, na verdade, ele não está disputando contra o São Paulo. A disputa é contra o Internacional. O São Paulo foi incompetente e saiu do páreo e calhou do último jogo ser no Morumbi. Então, existe até a questão emblemática, né? O Rogério Ceni pode conquistar o maior título da carreira dele como treinador justamente num palco onde ele foi ídolo, que é o estádio Cícero Pompeu de Toledo. E onde ele começou a carreira como treinador também. Isso é outro que chama atenção, né? E como ele saiu do clube, né, depois ali já como treinador. Olha, é até interessante que se o Flamengo não vencer no Morumbi, o Inter, se ganhar do Corinthians, ultrapassa o Flamengo.
Então, não precisa ser uma derrota do Flamengo do Morumbi para o Inter ter chance, né? O empate já daria condição. Eu não sei porque eu estou na cabeça que o jogo no Morumbi vai terminar empatado. Porque né, o futebol brasileiro tem dessas, né? Tá tão na cara. Eu ia entrar nessa aí. Eu tava esperando a sua opinião, que eu ia dar a minha por último. Tá tão na cara que o Flamengo vai ser campeão, porque já teve até os VAR da vida aí para dar uma força. Tá tão na cara que é perigoso o Flamengo não ganhar do São Paulo, empatar na quinta-feira e o Internacional fazer a parte dele contra o Corinthians. Porque, convenhamos, o Corinthians está morto. Nem Libertadores tem chance mais. É Sul-Americana. Hã? E o terceiro turno? Fica pro Campeonato Paulista. Corinthians tem que começar a pensar no jogo contra o Red Bull domingo. Domingo, acho que é 6h30 ou 8h30 da noite, o Corinthians joga com o Red Bull, Campeonato Paulista. Vai ser pós-jogo da final da Copa do Brasil. Porque todo mundo vai estar com os olhos voltados para a Copa do Brasil, não para o Campeonato Estadual. O Paulista do ano que vem, né? E o Copa do Brasil do ano passado. Mas, até para finalizar o meu pensamento, a minha visão dos próximos dias, é que o Inter vai ter a faca e o queijo na mão para ser campeão e não vai ganhar do Corinthians também. Eu acho que vai ter 2 empates e o Flamengo vai terminar campeão. Porque é isso, o Campeonato Brasileiro de 2020 em 2021 tá assim, tá bem isso. Ninguém vai querer ser campeão e no final das contas vai terminar com quem tiver ali, que vai ser no final das contas do Flamengo. Então, vai ser tendo essa previsão, seria a cara do Campeonato Brasileiro, que foi terrível, né? Tem aquela votação de fim de temporada, né, dos melhores e tal. Melhor técnico. Quem é que vai ser o melhor técnico do Campeonato Brasileiro? O pessoal está colocando Sampaoli, Abelão entrou no meio, o time teve uma queda e agora subiu. Não pode votar técnico da Série B? Eu voto no Humberto Loser. Então, mas para o Brasileirão Série A não teve técnico bom. Essa foi a verdade. Todo mundo teve o seu lado bom, lado ruim. Sobrou até pro Abel do Palmeiras. Pô, o Abel no Campeonato Brasileiro, o time sumiu. Né? Então, o Campeonato Brasileiro foi terrível, também por conta da pandemia, né? Da queda de qualidade do futebol, que já era uma desgraça e ficou pior ainda. Mas, se terminar do jeito que eu pensei, seria bem a cara do Brasileirão. Só para finalizar, Cristiano, então, para o Fábio, o Flamengo é campeão, mas com 2 empates. Eu acho que o Internacional ainda vai ser campeão, porque o Flamengo não vai ganhar do São Paulo. E o Inter vai ganhar do Corinthians, porque o Corinthians é muito ruim. Tem mais algum destaque ainda? Algum joinha? Depois de tanta cornetagem? Chega. Vamos embora. Eu queria terminar esse assunto aqui do brasileiro, porque vai render muito assunto até quinta-feira, né? E a CBF, inclusive, já divulgou aí a arbitragem, né? Você vê, São Paulo e Flamengo, quem vai arbitrar é o Rodolfo Toschi Marques, que é um jovem árbitro da FIFA, lá do Paraná, mas é um árbitro que não tem tanta experiência assim. Eu acho que, né, Internacional e a equipe do Corinthians, esse sim vai ser o Wilton Pereira Sampaio, que é também da FIFA, lá de Goiás, esse é um árbitro mais rodado, um árbitro mais experimentado no setor internacional. Vocês acham, como é que vai ser? Vai ter muita pressão para a arbitragem, aí, principalmente o Flamengo, que é um time aí que gosta de ganhar tudo, né? Principalmente no que diz respeito à pressão. Eu acho que pode terminar, pode ser o árbitro que for, pode terminar campeão que for, o pessoal vai falar mal do árbitro. De qualquer um dos dois. Não vai. Acompanhe o relator. Pode ser qualquer um. Eu também acho que o árbitro não ia fazer diferença nesse jogo, não. Vamos falar mal, vamos pegar no pé. Vai. Não vai ter jeito, não. Não importa o que o cara faça. Vão pegar no pé, vão criticar. O VAR... Vão achar o lance, vai ter... vai ter VAR. O Fábio falou do melhor técnico, né?
Eu não sei, o pessoal tem morre de amores pelo Sampaoli. Vamos analisar friamente. O que o Sampaoli, em 2 anos aqui no Brasil, conquistou? Um campeonato mineiro? Um campeonato mineiro? Foi isso que ele conquistou? Só isso, pelo Atlético Mineiro, né? No Santos, ele teve uma boa passagem. Tá, tudo bem. Ele mas... conseguiu ser vice-campeão brasileiro. Tudo bem. Agora, boa passagem, que o Cuca também, esse ano, conseguiu levar o Santos na final da Libertadores. Sim. O que eu quero dizer, Fábio, às vezes superestimam. Agora vai chegar mais um argentino aqui, que é o Roland, que acertou com o Santos hoje. Aliás, dos 4 grandes de São Paulo, o único que não vai ter técnico estrangeiro vai ser o Corinthians. Palmeiras com o Abel, o Crespo no São Paulo e o Roland no Santos. Hã? Tem o Mantini no Corinthians, que é italiano. Tá de brincadeira, né? Agora, cara, falam-se tanto nos técnicos estrangeiros. Da portuguesa o quê? Argentina? Estrangeiro, né? Cara, vou falar pra você. Se for analisar qual foi o melhor técnico do Campeonato Brasileiro na temporada, eu tinha que incluir a Série B, cara. Eu acho que o técnico lá da Chapecoense, Humberto Loser, e o Lisca no América Mineiro foram melhores. Pra mim, vocês vão me chamar de louco. Pra mim, o melhor técnico dos 20 times do Campeonato Brasileiro, o que fez um trabalho pelo que tem, e eu achei o resultado legal, bacana, foi o menino lá do Ceará. Se eu tivesse que botar alguém no Brasileirão, seria no Guto Ferreira. Acho ele perna pra caramba. Eu conheço ele pessoalmente, é um perna do caramba. Mas tenho que admitir que o trabalho dele foi bom, cara. Foi o melhor. Dos times da Série A, foi o melhor trabalho. Não tá fácil isso aí não, viu? Realmente não tá fácil essa condição. Para você chegar a essa conclusão, o Ceará é o 12º, não é isso? Na tabela de classificação. Para você eleger o melhor técnico que está ocupando a 12ª colocação, então realmente foi bravo esse Campeonato Brasileiro. Para a gente lembrar do Lisca, lembrar do Humberto Loser, que estão na Série D, foi bravo o nível na Série A. Aí eu só quero lembrar, quando você fala aí que o Ceará é 12º, eu só quero lembrar que vocês falarem em Bauru, eu nunca concordei com isso. E aqui o pessoal de São Paulo também, principalmente na Jovem Pan. Eu vou falar porque eu conheço os caras aí, fui até aluno do Flávio Prado, tudo, e eles falaram: Ceará, Bahia, Fortaleza são modelos do futuro de clubes. Fortaleza está aí lutando para não cair. Ceará, segundo, Bahia lutando para não cair. Como é que isso aí pode ser modelo do futuro do futebol brasileiro, hein? Mas o Ceará manteve o treinador. O Ceará manteve o treinador. Manteve. E se você pegar dos times do Nordeste, qual foi a melhor performance? Até hoje o Ceará, né? Mas... Então, foi a melhor performance dos times nordestinos. É um outro nível de comparação, né? Você tem ali times do Nordeste. É mais complicado sobreviver na Série A mesmo, né? Sem a dúvida. Incidência de time que sobe e desce lá. Então, primeiro, para esses projetos ficarem sólidos, eles precisam se manter na primeira divisão. O Ceará, e hoje o time mais sólido é o Ceará. O Ceará é o time que está mais tempo ininterruptamente aí na Série A, até mais que o Bahia, porque o Bahia há pouco tempo teve na B. Agora, o erro do Bahia ainda é ficar trocando de treinador após 3, 4 derrotas seguidas. Esse é um problema sério ainda. O time do Bahia não era tão ruim, não. Você pega no papel o time do Bahia, não era para estar nessa quiçaça. Agora, o Fortaleza, enquanto o Rogério Ceni estava lá, o Fortaleza estava bem. O Fortaleza chegou no momento do campeonato a pensar em sonhar em pré-libertadores. A gente não pode ser incoerente com isso, não. O Fortaleza chegou a sonhar com pré-libertadores. É que aí o Rogério Ceni saiu no meio do caminho, porque veio a proposta do Flamengo. Aí, meu amigo, degringolou. Aí também os caras têm o dom de escolher o Anderson Moreira. Estão de brincadeira, né, cara? E o Bahia escolheu o Mano no meio do caminho. Aí é duro, né, cara? Aí as escolhas que você faz também...
Ó, o Whindersson Moreira só afundou o time esse ano, cara. Ele foi pro Cruzeiro, tava mal no Cruzeiro. Ele foi pro Fortaleza, enterrou o Fortaleza. Acho que ele passou pelo Goiás também. Tava afundando o Goiás. Pô, pelo amor de Deus, cara. É verdade. Agora, só da minha parte, para terminar aí, se vocês já forem terminar mesmo, eu só queria dizer que até você falou em Sul-Americana aí, que os Corinthians estão na Sul-Americana, mas acho que o Corinthians até agradeceu, viu, Rafael? Porque mais um ano na pré-Libertadores ser eliminado aí por Guarani e Tolima não seria bom, não. Então é melhor ficar de fora mesmo, né? E tomara que leve a sério a pré-Libertadores. Aliás, já que você tocou no assunto, essa é quentíssima, porque a minha fonte vem lá de Cuiabá. Walter será o goleiro do Cuiabá. A informação surgiu na semana passada, mas a negociação estava travada por um único porém. E essa fonte que me passou é fidedigna e é a fonte ligada ao Cuiabá. A condição para o Walter sair do Corinthians e assinar o contrato com o Cuiabá era de que, se o Corinthians conseguisse a classificação para a Libertadores, ele seria utilizado no elenco da Libertadores, até por uma questão de competição, aquela coisa toda. Como o Corinthians não terá a receita da Libertadores e vai ter que se contentar com a Sul-Americana, então, até por uma questão financeira, o Corinthians vai economizar muito com a saída do Walter. Então, o Walter será o goleiro do Cuiabá, até porque entre ele e o Cuiabá já estava tudo certo. A mulher do Walter quer muito ir para Cuiabá. Então, o empecilho era a classificação ou não do Corinthians para a Libertadores. Como o Corinthians não se classificou para a Libertadores, o Walter será o goleiro do Dourado. O Corinthians vai começar a maior temporada, né? Porque para ter um bom time, você tem que ter 2 bons jogadores. E o Corinthians tinha 2 bons goleiros, né? Para mim, o Cássio é um bom goleiro. E tinha o Walter, que é o seu reserva. Agora ele está trazendo o Kaique França, que era do Oeste, que foi rebaixado. Então já vai começar mal a temporada, né? Não vai ser fácil não, hein? É isso, minha gente. Encerramos? Chega, falamos demais pelo que a gente ganha. E ganha alguma coisa? Por isso mesmo. Se você tá ganhando, eu não tô sabendo. Só estar ao lado de vocês já é um grande ganho. Vamos falar nisso, amanhã eu tenho reunião em Lins. Que beleza, e a gente tá gravando aqui no dia 22 de fevereiro, amanhã no dia 23 tem vôlei, né? Então, para você que se liga aí no canal do YouTube do Jornada Esportiva, fique aí, acione aí as notificações. Amanhã, na hora do jogo, você recebe a notificação e vai acompanhar mais um jogão de vôlei. Assim, espero, né, que seja mais um jogão de vôlei para você. Muito obrigada a todos que ficaram aqui nos assistindo esse tempo todo aqui, a gente falando aí, com muita cornetagem. Hoje não teve joinha, para vocês terem uma noção de como as coisas estão. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí no vídeo, participe aí das nossas transmissões, veja os demais vídeos, as nossas entrevistas, conteúdos. Logo, logo a gente já está bolando uma entrevista aí com a Arlene, né, que jogou aí, encerrou sua carreira aqui pelo Vôlei Bauru, jogou 25 edições da Superliga. A gente está bolando aí uma entrevista com ela daqui a pouco. Mais veterana que ela, só o Chico José. Isso aí. Então, nos próximos dias aí a gente marca a entrevista, põe o vídeo no ar aí para você. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a próxima semana, pessoal. Se cuidem. O bicho tá pegando, tem novas variantes, a vacina tá devagar, continue se cuidando. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.